Olá pessoal, dando sequência aqui nas nossas aulas, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é o racionalismo, tá? Partindo dessa escultura, né, antiga, a gente já tem uma noção que o racionalismo, como uma corrente filosófica, ele vai tentar responder a pergunta: aonde vem o conhecimento? Qual é a verdadeira fonte do conhecimento? Né? Esse sujeito na estátua, introspectivo, pensando, buscando as respostas para as perguntas que são colocadas a ele pelo mundo e por ele mesmo. Então vamos lá, o racionalismo ele é um ponto de vista epistemológico, ou seja, ele é um ponto de vista que defende que é possível alcançarmos o conhecimento, né? Mas esse conhecimento ele é alcançado através do pensamento ou por meio da razão, né? Que seja a sua principal fonte de conhecimento. Nessa perspectiva aqui, há de certa forma, uma tendência a deixar de lado os sentidos humanos, os 5 sentidos humanos e a experiência como fonte do conhecimento, e privilegia-se apenas o pensamento como algo puro que encontra nas leis da lógica as verdades que vão ser consideradas universais e necessárias, né? Então, o que vem a ser o conhecimento para um pensador racionalista, né, para um autor racionalista? Eles entendem que o conhecimento é só aquele juízo aqui eu estou querendo dizer argumento, né, que ele é necessário, ou seja, ele não está ele não é colocado de modo acidental ou contingente. Ele é o que é, se o tirar, deixa de ser. Então aqui, necessidade, necessário é nesse sentido. E tem que ter uma validade universal. Então se eu afirmo que um triângulo ele é um elemento com 3 lados, né, eu tenho aqui uma necessidade. Né, ele é necessário. Eu não posso pensar um triângulo com 4 lados. Eu não posso pensar um triângulo que seja triângulo com 3 lados no Brasil e um triângulo com 4 lados lá na China, por exemplo. Ele tem que ter uma validade universal e ser sempre aquilo que ele é. Ele não pode sofrer distorções, ele não pode ser relativizado, ok? Então, aqui como exemplo, né, a verdade segundo Descartes, com seu cogito, ele fala: penso, logo existo. E a gente hoje brinca com o conceito de pós-verdade, né, que estaria além do que seria o conhecimento como um juízo necessário e válido universalmente, que seria o acredito, logo estou certo, né? Que caminha muito mais para um caminho relativista ou subjetivista do que para um caminho dogmático. Então vocês já percebem aqui que o conhecimento só pode ser aquilo que é universalmente necessário e universalmente válido. Então poucas coisas seriam consideradas conhecimento para os pensadores racionalistas, ok? Quais são as características principais desse tipo de ponto de vista? Né? Primeiro, o raciocínio ele é sempre dedutivo, ele parte de uma hipótese ou de uma ideia geral, né? Para confirmar, para se confirmar nas coisas particulares. Então, eu parto lá da ideia de que todos os mamíferos são alimentados por leite e têm glândulas mamárias. Então eu vou verificar e vou classificar os animais a partir dessa hipótese geral, ou seja, dessa afirmação universal e válida. Então, por exemplo, uma galinha não poderia ser considerada um mamífero porque ela não tem glândulas mamárias e nem é alimentado, né, na sua infância
com leite. Entendem? Então a dedução é uma ideia geral que classifica as coisas dentro de um determinado grupo e vai selecionar os elementos particulares que vai pertencer àquele grupo a partir de uma ideia geral, necessária, universal. Então aqui a gente vai ter sempre a característica de que o conceito formulado pelo pensamento é o que define as coisas no mundo físico, no mundo particular. Então a gente vai ter de certa maneira aqui que o conceito ele é mais importante do que a coisa concreta. A coisa concreta ela sempre vai ser classificada a partir de uma determinada ideia conceitual de que se faça dela. Então a gente pode dizer sim que a gente vai ter uma perspectiva ideal ou conceitual sobre qualquer coisa no mundo e os elementos particulares eles vão participar do conceito em menor ou maior escala, ok? E aqui, obviamente, todos os racionalistas eles vão dispensar a experimentação. Parte-se de uma ideia, uma hipótese geral, a qual entende-se que está correto, porque ela tem uma necessidade e validade universal, forma-se o conceito e a partir deste momento só olha-se para a natureza, para as coisas, para os seres particulares, para verificar se eles fazem parte do conjunto conceitual ou não, ok? Então, novamente, para ilustrar, o racionalismo é a razão iluminando a realidade. A realidade ela passa a ser compreendida a partir do nosso intelecto. É isso que defendem os pensadores racionalistas. E que tipos de racionalismos nós temos? Nós temos o racionalismo transcendente, o racionalismo teológico, o racionalismo teognóstico, o imanente e o lógico. Vou falar de cada um desses racionalismos de forma mais ou menos breve para vocês. Racionalismo transcendente. A principal figura do racionalismo transcendente é o filósofo antigo grego, Platão, que viveu aí no século V a.C. O Platão ele é um filósofo que a gente pode chamar de realista metafísico e dualista, porque ele divide a realidade ou o mundo em dois setores ou propriamente duas realidades muito particulares. Uma que ele vai chamar de mundo das ideias, onde é a verdadeira realidade, onde as coisas se manifestam na sua necessidade. As ideias, na visão dele, são sempre unas e imutáveis neste mundo. E existe o mundo da matéria, que é o mundo da variedade, o mundo da mudança, o mundo onde as coisas materiais, as pessoas, os seres físicos participam em menor ou maior escala das ideias que são sempre transcendentes, sempre universais. Inclusive, Platão ele acreditava que nós, seres humanos, éramos compostos de alma e matéria. A nossa alma considerada imutável e a nossa matéria, o nosso corpo, como vocês percebem, ele sofre mudanças e deteriorações. Então Platão acreditava na imortalidade da alma e quando nossa alma se desligasse da nossa matéria, do nosso corpo, nossa alma tinha possibilidade de ascender ao mundo das ideias e lá ficar contemplando as ideias que seriam universais, necessárias, unas e perfeitas. E posteriormente essas almas eram encaminhadas a um mundo da matéria novamente para um processo de reencarnação, mas trazendo algum tipo de conhecimento desse mundo das ideias.
O mundo das ideias, pode-se dizer que ele é o reino das entidades ideais. Lá não existe duas ideias de seres humanos, duas ideias de justiça, a dualidade, a multiplicidade, mas lá existe apenas a unidade. Platão ele dizia basicamente, né, que todas as ideias de certa forma derivavam da ideia de bem, né? Então tínhamos a ideia de bem como a ideia principal e as outras eram decorrências dessas ideias. Só para constar, o reino das entidades ideais ou mundo das ideias, segundo Platão, ele é eterno e portanto ele não é criado. Ele sempre existiu, tá? O que é criado e passível então de ser transformado e modificado é o mundo das matérias, ok? As ideias, segundo Platão, elas são a própria essência e a essência das coisas, o substrato, vamos dizer assim, do próprio conhecimento. Conhecer é conhecer a essência das coisas, né? E todas as ideias, de certa maneira, elas estão presentes em maior ou menor escala nas coisas particulares. As coisas particulares, elas não existem no mundo das ideias, só existem no mundo das matérias. Então, o que seria coisas particulares? Seriam eu, você, os cavalos, os cães e assim sucessivamente, né? Todas as coisas compostas por matérias que podem ser divisíveis, corruptíveis, elas são coisas particulares e elas estão sujeitas à deterioração, à corrupção, né? Que na verdade corrupção para os gregos nada mais é do que a destruição da coisa em si. A coisa em si, material, ela se perde, mas a ideia, ou seja, a sua essência, ela é preservada sempre porque ela está contida em outro lugar, não na coisa física, mas no reino das ideias, que nós, seres humanos, só podemos acessar enquanto somos compostos de corpo e alma por meio do intelecto, por meio da nossa atividade cerebral. Tá? Então Platão, como eu disse para vocês, ele acreditava na dualidade entre alma e corpo. E eu falei para vocês que a alma, para Platão, ela é imortal. E quando nós nos desligamos das matérias, nós transcendemos ao mundo das ideias. E lá permanecemos até novamente sermos obrigados, de certa forma, a nos incorporarmos, a ganhar um corpo e a viver no mundo das matérias. Eu falei para vocês que lá no mundo das ideias, ficávamos o tempo todo contemplando as ideias, principalmente as ideias de bem, as ideias de belo, útil e assim por diante. A doutrina da reminiscência, então, em Platão, é uma doutrina que defende que todo o conhecimento verdadeiro, que é o que é necessário e válido, né, o conhecimento das essências, já está no ser humano quando o indivíduo nasce, né, e ele precisa rememorar as essências, ele precisa de um processo de introspecção. Por isso que Sócrates, né, falava que ele adotava a maêutica como um processo de despertar o conhecimento adormecido no sujeito, fazendo-lhe perguntas e fazendo com que das perguntas nascessem de fato o conhecimento, porque o conhecimento enquanto semente, enquanto lembrança, enquanto memória, já estaria na própria alma, no próprio ser cognoscente. Então, na verdade, o contato com os objetos do mundo físico ou do mundo das matérias só é importante para fazer com que nós
relembrássemos as memórias, as essências que as memórias essenciais que trazemos lá do mundo das ideias. Então, educar na visão do Platão não seria de fato ensinar, né, a alguém algo novo, mas fazer despertar naquele sujeito um determinado conhecimento que ele já dispõe, porque enquanto ser imortal, né, composto também de uma alma imortal, ele já carrega de outras vivências e principalmente do tempo em que ele esteve no mundo das ideias. Então, essa é a doutrina da reminiscência. A educação, ela serve apenas como um incentivo à descoberta do conhecimento que você já traz em si mesmo. Essa é a perspectiva platônica, esse é o racionalismo platônico. Então aí, no final das contas, conhecer é contemplar as ideias. E se nós, seres humanos, podemos contemplar por meio da reflexão as ideias, conhecer o que de fato é verdadeiro, o que de fato é necessário, o que de fato é útil, nós poderíamos tentar transportar os ideais para o mundo das matérias, criando sociedades perfeitas, criando atitudes e comportamentos de acordo com a essência da realidade em si, né, que é essa realidade do mundo das ideias. Então, se existe a ideia de justiça, nós poderíamos, redescobrindo em nós o que é justiça, fazer com que a justiça imperasse no mundo das matérias. Então, é fazer com que o mundo material se torne cada vez mais semelhante ao mundo das ideias. Então, essa é uma função política do conhecimento, segundo Platão. Conhecer, redescobrir as verdades, contemplar as ideias, para, de certa maneira, transformar o mundo material em um mundo cada vez mais próximo ou parecido ao mundo das ideias, ao reino das entidades ideais. Tá? Aqui, para ilustrar, segundo Platão, então, temos o mundo inteligível, né, o mundo das ideias, onde as coisas são perfeitas, eternas, verdadeiras e não sofrem transformações. Então, eu tenho lá a essência de cão, ou canididade. Né? Então, lá só existe um tipo lá do que seja cão. Aí, ali eu tenho a essência. Venho para o mundo sensível, ou o mundo das matérias, né? Então eu começo a ter as cópias da essência de cão. E aí eu vou ter todas as raças possíveis que vão, por alguns quesitos, algumas características básicas, formar o conjunto, né, de seres particulares que vão pertencer a essa ideia ou esse conceito de cão. Tá? Então, no mundo sensível, eu tenho a imperfeição. Né? Nenhum cão, nenhuma raça de cão vai corresponder à essência de cão na sua plenitude. Sempre vai faltar algo. Esses cães são sempre corruptíveis porque eles se deterioram com a passagem do tempo. Eles podem ser mais agressivos, menos agressivos, com a pelagem X, Y, Z e assim por diante. E qualquer um deles, de certa maneira, ele não é verdadeiro, ele não é o exemplar verdadeiro, ele é sempre um simulacro, sempre um falso cão, uma falsa essência de cão, porque não corresponde ao conceito específico. Sempre há algo acidental, algo que não está na essência da canidade, como diria Platão. E todos eles sofrem transformações biológicas,
naturais, vamos dizer assim, e artificiais. Por exemplo, quando nós levamos os nossos cães ao pet shop e pedimos para fazer uma determinada tosa, cortamos seus rabos, os perfumamos, colocamos roupinhas, damos nomes e assim por diante. Tá? Então, na concepção de Platão, a variedade de cães, ou a variedade de pessoas, ou a variedade das coisas, representa simplesmente a imperfeição, a cópia, a simulação e a transformação que existe nesse mundo das ideias, ok? O racionalismo teológico, né, ele é desenvolvido pelo filósofo Plotino, que é um filósofo romano do século III depois de Cristo, e pelo filósofo Agostinho ou Santo Agostinho do século V depois de Cristo, tá? Basicamente, eles vão transformar o mundo das ideias pensado por Platão num espírito pensante, né? Então agora não existe mais o mundo das ideias como o reino das entidades, mas existe um ser acima da realidade material ou da realidade na qual nós estamos agora, e esse ser pensante, para o filósofo Plotino, era o nous cósmico, o próprio cósmico. O próprio cosmo seria um ser inteligente. Agostinho vai fazer o processo de cristianização desse racionalismo, desse pensamento, e vai falar então que a própria razão ou a própria essência das coisas provém de Deus, desse espírito pensante. Tá? E então as ideias são o autodesdobramento vivo do nós ou de Deus. Então cada um de nós aqui seríamos como se fôssemos uma das facetas do divino, né? Do próprio Deus. Né? Então todos nós contemos nossas essências, né? E compomos de alguma maneira a essência divina, né? Como diria lá Paulo, né? Então vemos em multiplicidade, mas então um dia veremos face a face, né? É aquela ideia também, né, de Cristo, eu estou em todos vocês, né? Então essa ideia de desdobramento, né? Então tudo que existe provém de Deus, toda a essência, toda a verdade, a própria perfeição, a corrupção, vamos dizer também, poderia ser uma noção do divino. Tudo que existe, tudo que pode ser conhecido, só pode ser conhecido a partir de Deus. Tá? E aí o espírito humano, né, no nosso caso, ele vai receber as ideias aqui sempre pensada, que é o conhecimento verdadeiro, necessário e válido, tá? Do próprio nous, do próprio ser cósmico, tá? E nós receberíamos essas ideias por um processo de iluminação divina. Ok? Além disso, o próprio pensador Agostinho compreendia que Cristo é a verdade. Então, sempre quando eu estou próximo aos ensinamentos cristãos, os ensinamentos de Cristo, eu estou compreendendo a verdade, estou me aproximando da verdade. O próprio Cristo disse, né? Conhecei a verdade vos libertará. Né? Eu sou a verdade, sou a vida. Né? E isso a gente entende o seguinte, né? Que conhecer Cristo é ir para dentro, é um pensamento introspectivo.
né? Dificilmente, talvez, você vá conhecer Cristo lendo os 4 evangelhos. Você teria que ler os 4 evangelhos e raciocinar sobre eles, né? E daí tirar e se aproximar dessa verdade. Essa verdade ela não pode ser dada por alguém. Ela é extraída, ela é puxada por você, porque Cristo está dentro de você, né? E é aí que você vai começar a compreender, porque os 4 evangelhos são 4 faces, vamos dizer assim, do Cristo. Então, para você conhecer a verdade, você teria que ler os 4 evangelhos e adentrar a sua intimidade, ou seja, em você mesmo, para tentar compreender o que de fato a mensagem cristã quer dizer, né? E não seguir determinados líderes, ok? Um exemplo aqui, sempre o Homer Simpson, em alguns momentos, ele vai lá buscar a sabedoria junto à imagem do divino, né? Faz a interpretação de acordo com a sua capacidade intelectual. É interessante observarmos aqui que, segundo o Santo Agostinho, só existe a verdade, que provém do próprio Deus. O erro provém da incapacidade humana de compreender a mensagem, né? Então, por exemplo, o mal em si não existe. Santo Agostinho falava abertamente de que nós encontramos o mal, ou o defeito, a corrupção no mundo, porque nós olhamos o bordado por baixo. E quando olhamos o bordado por baixo, o que nós vamos ver? Um emaranhado de fios estranhos, mal conectados. Mas quando olhamos o bordado por cima, vemos o desenho perfeito. Então, como nós temos a tendência sempre a olhar por baixo, nós encontramos os erros no processo criativo, no processo de produção do próprio existir produzido por Cristo, por Deus, ou segundo Plotino, pelo espírito pensante, pelo cósmico nous, ok? O racionalismo teognóstico, por sua vez, né, só explicar um pouquinho essa palavra, né, Theo significa Deus em grego. Gnóstico significa conhecimento. O racionalismo teológico ele defendia que o conhecimento vinha do próprio Deus, né? O teognóstico ele está falando que pode ser um conhecimento proveniente de Deus, mas não é necessariamente o Deus cristão, não é necessariamente uma entidade pensante. O principal pensador desse tipo de racionalismo é o filósofo francês chamado Malebranche, né, que viveu ali no século XVIII, depois de Cristo, e depois um filósofo italiano chamado Gioberti, do século XIX. Tá? O que acreditam esses pensadores? Todas as coisas do mundo vemos em Deus. Tá? O que quer dizer? Quer dizer que Deus está no mundo. Olha só aqui, lá no Plotino e Agostinho, Deus está fora do mundo. Existe o ser pensante e existe o mundo. Aqui não, aqui Deus está dentro do mundo, mas ainda assim eu não posso falar que é um racionalismo imanente, que emana da própria realidade. Eu estou querendo dizer que as coisas do mundo vemos a partir de Deus, porque Deus está no mundo. Tá? E como que Deus está no mundo? Deus está no mundo a partir das leis lógicas. Deus está no mundo a partir da regularidade dos fenômenos. Tá? Então conhecemos as coisas como uma visão imediata do absoluto.
né? Quando se fala numa visão imediata, está querendo se dizer o seguinte, que eu não preciso ter qualquer experiência com a realidade. Eu não preciso dos meus 5 sentidos, porque se eu precisasse dos meus 5 sentidos, se eu precisasse ver para crer, aqui seria um conhecimento mediado, uma visão mediada, né? Mediada por algum dos meus órgãos sensoriais. Aqui não, aqui é o puro intelecto que olha para a coisa, vê, entende Deus naquele fenômeno sendo estudado e o captura de forma intuitiva, de forma imediata, né? Então conhecemos as coisas como uma visão imediata do absoluto em sua atividade criadora. Então o próprio universo, o próprio mundo passa a ser considerado, né, um ser racional. É desta maneira que Malebranche, que Gilbert entende o conhecimento. Tá? Todas as coisas estão conectadas, ok? Então temos uma intuição, né? Falei, um conhecimento, uma visão imediata, é sempre uma intuição racional do absoluto, tá? E aí aqui a imagem lá do pensador grego, né? Se eu não me engano é Arquimedes, né? Que lhe foi proposto um desafio, né? Que era saber o quanto de ouro de fato tinha a coroa de um determinado rei. Só que para ele descobrir a quantidade de ouro que tinha, e a quantidade de lata ou de outros metais, ele não podia derreter e analisar separadamente. Análise é sempre quebrar, né? Ele não poderia quebrar a coroa, derretê-la e buscar a pureza de cada metal para saber da quantidade. Então, diz a lenda que ele, na banheira, tomando banho, viu que cada espécie de coisa tem um peso diferente e desloca a água de maneira diferente. Então, a intuição racional do absoluto, o eureka do Arquimedes, se eu não me engano é o Arquimedes. Tá? O racionalismo imanente agora, né? Imanente vem dessa ideia de estar na coisa, tá? De estar no sujeito ou no mundo. Transcendente é aquilo que está fora, aquilo que ultrapassa os limites do sujeito ou daquilo que nós chamamos realidade material. Imanente é justamente o seu oposto. Tá? Aquilo que está presente na coisa em si. Então, aqui é o racionalismo apregoado e defendido por filósofos como René Descartes, do século XVII d.C., e Leibniz, do século XVIII. Né? Esses dois pensadores são os principais expoentes desse tipo de racionalismo imanente. Tá? Aqui, esses pensadores acreditavam na doutrina das ideias inatas. Vocês lembram que eu falei do Platão, que acreditava na doutrina da reminiscência, que a alma trazia do mundo das ideias algumas verdades ou as verdades e precisava de um processo de rememoração. Aqui não. Aqui é como se a substância pensante, o indivíduo pensante, né, estivesse gravada no tempo todo dentro do seu cérebro, do seu espírito, da sua alma, do diabo 4, ideias que fossem inatas. Inatas significa que são ideias que não são desenvolvidas, que não vão ser apreendidas por meio do contato com
qualquer experiência, são ideias que já existem no sujeito antes mesmo de que ele nasça, tá? Então são ideias que já estariam lá no seu cérebro no exato momento em que você nasceu, no momento lá da concepção já foram gravadas em você. E essas ideias, elas são, na perspectiva desses dois pensadores, ideias da razão, ou seja, elas são necessárias e têm validades universais. É a partir dessas ideias inatas que nós podemos estabelecer qualquer verdade que advenha das nossas experiências com o mundo. Nós não podemos duvidar dessas ideias inatas, porque elas estão protegidas por um selo de lógica, tá? E essas ideias inatas, elas seriam como se fossem um patrimônio conceitual original nas mentes humanas. Como eu disse, é como se fosse uma herança. Todo mundo que nasce já tem gravado lá algumas ideias que são absolutamente verdadeiras. Por exemplo, o res cogitans do Descartes, né? Que, se eu não me engano, já citei em algum outro vídeo, que o res cogitans quer dizer o seguinte: olha, eu penso, logo eu existo. Então, saber que você deve existir e por isso você tem a atividade do pensamento seria uma ideia inata. E a partir desta ideia inata, você vai ter outras ideias que também são absolutas. Por exemplo, se algo é um corpo material, logo ele ocupa lugar no espaço. Tá? Se algo é constituído de matéria, ele deve ter uma determinada forma, né? Então, as ideias matemáticas, por exemplo, as ideias lógicas, já seriam ideias inatas, e por isso que nós teríamos tanta dificuldade de descobrir a essência, a origem, né, da verdade, a origem dessas ideias, né? Porque elas estão lá antes mesmo de qualquer outro tipo de conhecimento empírico, de qualquer outro conhecimento promovido por meio da experiência. Elas que permitem que esses conhecimentos sejam classificados como verdadeiros ou falsos, prováveis ou improváveis. A capacidade de pensar, né, na versão do Leibniz, ela vai fazer germinar essas ideias inatas, né? Ao contrário de Descartes, que acreditava que a ideia inata ela já está pronta, o Leibniz acreditava que nas mônadas, que somos nós, as ideias elas estão lá como se fossem sementes. E nós, ao pensarmos, germinamos esse patrimônio, essas ideias inatas, e descobrimos as ideias da razão, né? Ideias da razão, né? Todo corpo tem uma extensão, se algo é composto de matéria, ele deve ter necessariamente um peso e assim por diante, tá? E aí, uma frase do Leibniz, né, dizendo o seguinte: não há nada no intelecto que não esteja não há nada no intelecto que não esteja primeiro nos sentidos. Está já está errado ali, esteja, ok? Esteja nos sentidos, exceto o próprio intelecto. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a capacidade de pensar, as ideias inatas, a capacidade de dizer o que é verdadeiro, o que é falso, as leis das lógicas, as leis matemáticas, né, que nos permitem, inclusive, conhecer as leis da natureza, todas elas já estão no intelecto. Todas elas já estão no intelecto. Então, qualquer outro tipo de conhecimento que nós vamos obter por meio dos sentidos, eles só são
possíveis porque nós temos conhecimentos prévios, conhecimentos gravados, imanentes, que emanam do nosso próprio intelecto. Né? Há uma imagem lá do filme Matrix, né? Onde as pessoas, nesse filme especificamente, elas estão conectadas na Matrix e ali elas estão vivendo realidades, né? Quando na verdade todas elas estão mais ou menos encapsuladas em como se fossem mônadas. Nenhuma das suas experiências, vamos dizer assim, são experiências físicas reais, mas todas elas são mentalmente reais. O gosto da carne, o trabalho, o que elas estão vivenciando, né, quando estão conectadas à Matrix. É uma realidade virtual, mas segundo Leibniz e Descartes, a realidade virtual pode ser mais real do que a própria realidade. E por último, nós temos o racionalismo lógico. Esse racionalismo lógico é de pensadores do século XIX, né, uma série de pensadores do século XIX, que acredita que só existe o conhecimento verdadeiro nos argumentos formados pela própria lógica. Né? Os princípios lá de identidade, princípio de não contradição, princípio do terceiro excluído, são esses princípios que vão fundar o conhecimento, e a partir da validade desses princípios que nós vamos construir argumentos igualmente válidos. Tá? E eles vão defender a ideia de uma consciência geral. Né? Ao invés de pensar em Deus como promotor da atividade humana, né, da atividade do conhecimento humano, ou da dualidade corpo e alma, eles vão pensar que existe uma consciência geral, né, disponibilizando o entendimento lógico e, portanto, o próprio conhecimento. E acreditam até na personificação. Personificação é dotar algo de personalidade, é transformar algo que não é uma pessoa em uma pessoa. Então eles acreditam na personificação dos pressupostos. Né? Pressuposto é quando você não tem certeza de algo, mas você precisa que aquilo seja aceito como válido, porque é a crença inicial de onde vai partir o teu raciocínio. Então você pede normalmente para o teu ouvinte aceitar determinado ponto de vista como verdadeiro fosse, sem antes você ter condições de justificá-lo. Então, aqui ocorre a personificação desses pressupostos, a personificação dessas crenças. Então você acredita que essas coisas são reais, ok? Que os princípios lógicos de fato existem no mundo, ok? E os princípios do próprio conhecimento também são personificados. Ou seja, você tem que aceitar a existência real, e real aqui eu estou falando como se coisas fossem, como se pessoas fossem, né, dos princípios que nós já estudamos quando falamos de lógica, o princípio da identidade, o princípio do terceiro excluído, o princípio da não contradição, inclusive o princípio da causalidade. Então você aceita esses princípios para você poder pensar e formular conhecimento. Tá? Porque se você não aceitar, você vai cair num certo ceticismo, e aí você não vai ter condições nenhuma de produzir qualquer tipo de conhecimento. Tudo que você falar, tudo que você defender vai ser
momentâneo, vai ser relativo, subjetivo e, portanto, não pode ser nem necessário nem universal. Tá? E o conteúdo completo do conhecimento ele vai ser deduzido daqueles princípios superiores, né? De maneira rigorosamente lógica. Então, para que eu possa definir o que é uma maçã, eu tenho que aceitar o princípio de identidade. Aí eu posso separar, né, a maçã dos outros tipos de frutas possíveis. Até para que eu possa definir uma fruta e a maçã pertencente ao grupo das frutas, eu tenho que aceitar princípios de identidades superiores. Então, aqui está falando o seguinte: todo conhecimento começa a partir do raciocínio lógico. Se você não aceitar o raciocínio lógico, você não é capaz de produzir qualquer tipo de conhecimento, você não consegue organizar a realidade à sua volta. Então, portanto, sem a lógica, sem a aceitação dos princípios, não existe conhecimento de espécie alguma. É isso que esses pensadores vão defender. Ok? Aí, só para relembrar vocês, a tabelinha de verdade, né, lá dos filósofos gregos antigos, né, onde aqui está querendo dizer que sempre que P ou Q for verdadeiro, né, ambos sendo verdadeiros, vai ser falso, porque ali eles têm um conectivo ou, né, então ali só pode ser verdadeiro, ali é um ou no sentido de exclusividade, né? Só pode ser verdadeiro a equação, o raciocínio lógico, ou P é verdadeiro ou Q é verdadeiro, um ou de exclusividade, se uma das duas ideias forem falsa e a outra verdadeira. Esse é o marco do racionalismo lógico. Críticas ao racionalismo, né? Como tudo na filosofia, deve existir críticas. A primeira crítica é a crítica da unilateralidade. O que vem a ser unilateralidade? Eles só acreditam que o conhecimento provém de uma única fonte, que é o pensamento puro humano. Seja ele originado de um reino das ideias, seja ele originado de um reino ou de um ser divino, ou mesmo da própria lógica, aqui há uma unilateralidade. Só é conhecimento aquilo que provém da razão ou do pensamento. Então, essa é a primeira crítica que é feita ao racionalismo. Segunda crítica é que há uma tendência ao dogmatismo. Né? Lembrem-se que o dogmatismo é a crença na possibilidade do ser humano conhecer a realidade. Né? Então aqui eles acreditam quase que cegamente que a razão humana ela é capaz de produzir sim conhecimento ou de ter sim conhecimento universal e necessário. Então todos esses pensadores acabam, de certa maneira, defendendo esta verdade e basicamente como se fossem crentes, né? Como se não fossem capazes de superar qualquer crítica que fizéssemos ao trabalho deles. Tá? Em muitos casos, nós vamos ter aqui um certo metafísico, ou uma certa tendência ao metafísico. Por exemplo, em Agostinho e em Plotino, eles recorrem à figura de um ser que está para além de toda sensibilidade, né? Para além de todo mundo físico, né? Que é o ser pensante. Platão pensa no mundo das ideias. Os filósofos do racionalismo lógico pedem para que nós
aceitássemos como se pessoas fossem, como pessoas físicas fossem, os pressupostos ou suas crenças. Então sempre o pensamento aqui está baseado além daquilo que nós podemos ver, tocar, observar, além do perceptível. Então ele sempre vai desembocar num pensamento metafísico, para além daquilo que nós chamamos de realidade física ou mundo fenomênico. Tá? A partir da psicologia, principalmente século XX, a psicologia ela vem apontando que a consciência humana ela produz o conhecimento de forma mesclada. Todo ser humano ele tem conteúdos intuitivos, ou seja, provenientes do próprio pensamento, mas também ele vai formar os conceitos, o seu conhecimento, também a partir de conhecimentos não intuitivos, ou seja, a partir de experiências, vivências. Então não existiria um conhecimento puramente produzido pela razão e um conhecimento puramente produzido pelos sentidos. Tudo aquilo que nós conhecemos, ou conhecemos através dessa junção entre reflexão, entre intuição e mediação dos sentidos, das experiências. É isso que vem apontando a psicologia do conhecimento. Tá? E em termos lógicos, a outra crítica que se pode fazer é a seguinte: não podemos decidir o valor de verdade de uma proposição proveniente do mundo fenomênico. O que seria isso? Desculpa ali, o celular estava tocando. O que seria isso? Seria dizer o seguinte: qual o valor de verdade de uma teoria científica como a teoria darwiniana, que diz que as espécies evoluem a partir do meio em que elas estão inseridas. Ou sobre a ondulação da luz, ou sobre a cor do sol. Todas as teorias, ou todos os conhecimentos ou proposições que precisássemos da experiência para comprovar, o pensamento racional ele vai fracassar de certa maneira, porque ele só admite aquilo que é universal e necessário. Então, por exemplo, o ponto de fusão ou de evaporação da água, nós sabemos que dependendo da pressão atmosférica, ele muda, pode ser 100 graus Celsius ou menos, ou um pouco mais. E como lidar com essas variações que o conhecimento ou as proposições desse mundo físico ou fenomênico trabalha? Este é um dos problemas que o racionalismo ele não consegue trabalhar muito bem. Então essas são as principais críticas que nós apontamos ao racionalismo enquanto teoria para responder de onde vem o conhecimento humano.